Olá, inscritos do canal Verdades da África. Sejam bem-vindos a mais uma batalha entre países. Esse é o nosso terceiro episódio dessa série maravilhosa. Se quer acompanhar cada detalhe da nossa batalha entre países, subscreva-se ao canal Verdades da África agora e acompanhe a nossa nova playlist Batalha entre Países. Gostaria de pedir desculpas pela demora dessa batalha que devia sair na semana passada, mas devido à complexa história dos dois países, a questão da verificação da informação, porque eu agora quero trazer roteiros melhores, eu levei um tempo, mas peço que fique até o fim. Agora vamos ver a batalha entre África do Sul e Nigéria. Vamos a essa aventura. Primeiro round, história. A África do Sul é um país ao sul do continente africano, conhecido por sua topografia variada, grande beleza natural e diversidade cultural, tanto que se tornou um destino privilegiado para os viajantes que querem conhecer a vida selvagem no continente. A África do Sul faz fronteira com Namíbia a noroeste, com Botsuana e Zimbábue ao norte e Moçambique e Suazilândia a nordeste e leste. Lesoto, um país independente, é um enclave na parte oriental da República, totalmente cercado pelo território sul-africano. A África do Sul ocupa uma área de 1.220.000 quilômetros quadrados de área. Já a Nigéria é um país localizado na costa ocidental do continente africano. A Nigéria tem uma topografia diversificada, com climas que variam do árido ao equatorial úmido. No entanto, as características mais importantes é a diversidade do povo nigeriano. A Nigéria é limitada ao norte pelo Níger, a leste pelo Chad e Camarões, ao sul pelo Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, e ao oeste pelo Benin. A Nigéria não é apenas grande em área, mas também é um país populoso. A área da Nigéria é de cerca de 923.768 quilômetros quadrados. A capital nacional é Abuja, no território da capital federal criada por decreto em 1976. Lagos, a antiga capital, mantém sua posição de principal cidade comercial. Já a África do Sul tem 3 cidades que servem como capitais: Pretória, a capital executiva, a cidade do Cabo, a capital legislativa, e Bloemfontein, a capital judicial. Joanesburgo, a maior área urbana do país, é um centro comercial que fica no coração populoso da província de Gauteng, Durban, um porto no Oceano Índico, e é um importante centro industrial do país. A população sul-africana é estimada em cerca de 61,2 milhões de pessoas. A África do Sul abriga uma considerável população de refugiados em exílio. Já na Nigéria, a sua população é estimada em cerca de 213,4 milhões de pessoas, embora menos do que mais da metade dos nigerianos viva em zonas urbanas. Os primeiros navios vindos da Europa que contornaram o Cabo da Boa Esperança em 1488 foram portugueses, com a intenção de seus ocupantes de ganhar uma parte do lucrativo comércio árabe com o Oriente. Ao longo do século seguinte, numerosos navios contornaram a costa sul-africana, mas os únicos contactos diretos com a África vieram com os bandos de sobreviventes de naufrágios que montaram acampamento na esperança de resgate ou tentarem seguir para o norte, para os assentamentos portugueses na atual Moçambique. Os britânicos fundaram um assentamento de curta duração em Table Bay em 1620. Em 1795, os britânicos capturaram a colônia do Cabo, a África do Sul, neste momento. Em 1812, os britânicos fundaram a Groundstown e em 1820, 4.000 britânicos receberam terras em Griffith River. Em 1910, a África do Sul Unida recebeu uma constituição, tornou-se conhecida como União da África do Sul. Em 1939, a África do Sul entrou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. No entanto, alguns afrikaners se opuseram a essa decisão. Em 1948, o Partido Nacional chegou ao poder na África do Sul. O partido introduziu uma política
estrita de apartheid, ou seja, separação. Brancos e negros já eram bastante segregados. Novas leis tornaram a segregação muito mais rigorosa. Em 1978, P.W. Botha tornou-se primeiro-ministro. Ele estava determinado a continuar o apartheid e em 1983 introduziu uma nova constituição com parlamento tricameral, com casas para brancos, mestiços e indianos, ou seja, sem representação. No entanto, a nova constituição não agradou a ninguém. Enquanto isso, outros países impunham cada vez mais sanções econômicas à África do Sul e dentro do país crescia a resistência ao apartheid. Em 1989, Botha foi forçado a deixar o cargo. Ele foi substituído por Wellington Clerk, que em 1990 prometeu acabar com o apartheid. Ele também libertou Nelson Mandela. De Klerk introduziu uma nova constituição com direitos para todos. As primeiras eleições democráticas foram realizadas em abril de 1994 e em maio de 1994 Nelson Mandela foi eleito presidente. Ele se aposentou em 1999. Nelson Mandela é uma das pessoas mais importantes da história do continente africano. E esse é um pequeno resumo da história da África do Sul. Vamos conhecer agora a história da Nigéria. A história da Nigéria pode ser retratada até os primeiros habitantes, cujos restos mortais datam de pelo menos 13.000 anos antes de Cristo. Até as primeiras civilizações, como a cultura Nok, que começou por volta de 1500 a.C., numerosas antigas civilizações africanas estabeleceram-se na região hoje conhecida como Nigéria. O Islã alcançou a Nigéria através do Império de Bornu entre 1068 a.C. O Império Songhai também ocupou parte da região. A partir do século XV, comerciantes de escravos europeus chegaram à região para comprar africanos escravizados, como parte do comércio atlântico de escravos, que começou na região da atual Nigéria. O primeiro porto nigeriano usado pelos comerciantes de escravos europeus foi de Bed Grey, um porto costeiro. Comerciantes locais forneciam-lhe escravos, aumentando os conflitos entre os grupos étnicos da região e interrompendo os antigos padrões de comércio através de rotas transmarinas. A Nigéria tornou-se um protetorado britânico em 1901. O período de domínio britânico durou até 1960, quando um movimento de independência levou à concessão da independência da Nigéria. A Federação da Nigéria obteve total independência em 1º de outubro de 1960, sob uma constituição que previa um governo parlamentar e uma medida substancial de autogoverno para as 3 regiões do país. De 1959 a 1960, Jaja Washuku foi o primeiro presidente nigeriano do parlamento nigeriano, também chamado de Câmara dos Representantes. A Nigéria tornou-se uma república pela primeira vez em 1963, mas sucumbiu ao regime militar após um sangrento golpe de Estado em 1966. A Nigéria tornou-se república novamente depois que uma nova constituição foi escrita em 1979. No entanto, a república durou pouco, pois os militares tomaram o poder novamente em 1983 e depois governaram por 10 anos. Uma nova república foi planejada para ser estabelecida em 1993, mas foi abortada pelo general Sani Abacha. Abacha morreu em 1998 e uma quarta república foi estabelecida no ano seguinte, que encerrou 3 décadas de regime militar intermitente. Sani Abacha é um dos piores ditadores do continente africano, está na nossa lista. 2. População. Para 2021, a Statistics South Africa SA estima a população do país da África do Sul em cerca de 60 milhões a 61 milhões de habitantes aproximadamente. 51% dessa população, cerca de mais de 30 milhões de habitantes, é feminina e aproximadamente 48%, mais ou menos 29 milhões, é masculina. A expectativa de vida ao nascer para 2021 foi estimada em 59,3 anos para os homens e 64,6 anos para as mulheres. A taxa de prevalência global de HIV na África do Sul era de aproximadamente 13,7 entre a população sul-africana. O número total de
pessoas vivendo com HIV na África do Sul no ano de 2021 foi estimada em cerca de 8,2 milhões de pessoas. Para adultos de 15 a 49 anos, estima-se que 19% viva com HIV. Um conselho que eu dou muito importante: se visita a África do Sul, por favor, usem proteção durante certos tipos de atos aqui. Não vou falar por conta do YouTube, etc. Mas vocês sabem do que eu estou a falar. O índice de HIV na África do Sul é muito alto. Agora vamos aos indicadores da Nigéria. A população nigeriana em 2021 foi estimada em cerca de 221 milhões de habitantes. A população da Nigéria é equivalente a 2,78% da população mundial total. A Nigéria ocupa a 6ª posição na lista dos países com maior densidade populacional. A densidade populacional na Nigéria é de cerca de 246 pessoas por quilômetro quadrado. 53% da população da Nigéria vive em áreas urbanas, cerca de 120 milhões de pessoas. A idade média na Nigéria é de 17 anos de idade. O Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos estima que a população da Nigéria irá atingir 356 milhões até 2050 e 602 milhões até 2100, ultrapassando a população do próprio Estados Unidos. Na Nigéria, nós temos uma população muito grande mesmo. Mas nesse critério, eu não sei se colocamos vencedores ou não. Até agora nós estamos a ver critérios básicos. Coloquem a vossa opinião nos comentários. Se há algum erro, por favor, comentem aí abaixo. Round 3. PIB. A economia da África do Sul é fortemente baseada no setor primário, mas também possui importantes atividades ligadas aos demais setores. O país tem uma economia emergente, uma das principais do continente africano, que possui grande importância em termos regionais. A África do Sul é um grande produtor de bens como produtos agrários e minerais. Na indústria destaca-se a produção de aço, além de máquinas e equipamentos. O desempenho econômico essencial de um país pode ser visto em seu produto interno bruto, ou seja, a quantidade total dos bens e serviços vendidos no país. Em todo o mundo, o produto interno bruto per capita foi estimado em $2.000. Isso falamos para todo o mundo. Em contraste, o PIB, produto interno bruto da África do Sul, atingiu cerca de 6.435 euros por habitante. Isto coloca a África do Sul naquele ano como a 38ª nação com a principal economia. A taxa de inflação na África do Sul em 2022 foi de cerca de 7,04%. O impacto do C-19 na economia da África do Sul no ano 2020. No total, o produto interno bruto da África do Sul em 2020 caiu para 347 bilhões de dólares para 295,59 bilhões de dólares, com uma grande queda de cerca de 14,83%. A renda média mensal na África do Sul é de cerca de $537 por habitante. No entanto, os preços das necessidades diárias também são cerca de 14,5% mais baixos se compararmos com alguns países a nível mundial. PIB para a Nigéria. A Nigéria é o segundo maior produtor de petróleo e gás da África. A economia e o orçamento da Nigéria têm sido amplamente sustentados por receitas geradas pela indústria do petróleo desde 1960. As estatísticas de fevereiro de 2021 mostram que o setor de petróleo na Nigéria contribuiu com cerca de 9% do produto interno bruto do país. O produto interno bruto da Nigéria atualmente é estimado em cerca de 453,36 bilhões de dólares. É maior do que o PIB da África do Sul. Isto coloca a Nigéria atualmente na 31ª posição das principais economias do mundo. A taxa de inflação na Nigéria em 2022 foi de aproximadamente 18,85%. O índice de percepção de corrupção no setor público é de cerca de 24 para a Nigéria, que é esmagadoramente pobre pelos padrões globais. O impacto da pandemia C-19 no ano de 2020 fez com que o PIB caísse de 423 bilhões para 378 bilhões. A taxa de desemprego subiu nessa época de 5,2% para 6,0%. A renda média mensal na Nigéria é de cerca de $169, perdendo
olhando para o indicador da África do Sul, que é de $537 por habitante. Na questão PIB, economia, a África do Sul está à frente em vários aspectos na Nigéria, apesar da Nigéria ganhar no PIB, que tem um PIB quase 100 bilhões maior do que a África do Sul. Nesse aspecto, eu vou dar a vitória à África do Sul pelos indicadores que apresentou neste Round 4, IDH. A África do Sul tem uma pontuação de 0,709. Já a Nigéria no IDH teve 0,535. Isso nós falamos no ano de 2021. Quer dizer que o IDH da África do Sul é melhor que o IDH da Nigéria. No entanto, apesar da pontuação de IDH da África do Sul ter melhorado a longo prazo, a sua classificação diminuiu nos últimos 3 anos, se comparado aos anos anteriores. A expectativa de vida na Nigéria, entre os anos de 1990 e 2019, foi estimada em cerca de 64,1. Ou seja, os sul-africanos para ter uma expectativa relativamente baixa. Sem falar também da renda per capita da África do Sul, que está estimada em cerca de $536,46, se eu não me engano. Então, a África do Sul, apesar de ter indicadores excelentes no que diz respeito ao IDH, ainda tem um trabalho muito grande pela frente. Mas a Nigéria que está pior. Por exemplo, na Nigéria a renda per capita, como nós falamos anteriormente, é de cerca de 100 e alguma coisa dólares, eu falei no round passado. Então, nesse aspecto, eu vou dar mais uma vez a vitória à África do Sul, que tem o melhor IDH. Cultura. A cultura sul-africana é diversa. Alimentos de muitas culturas são apreciados por todos, especialmente comercializados para os turistas que desejam provar grande variedade da culinária do país. A culinária sul-africana é fortemente baseada na carne grelhada, enquanto um evento social tipicamente conhecido na África do Sul é o braai, ou seja, churrasco. Apesar do futebol ser mais praticado entre os jovens e estar em crescimento no país, outros esportes como o basquete, o surf, o skate, entre outros, são muito populares na África do Sul. Uma outra coisa é uma cultura que os sul-africanos têm de ter mais de uma esposa. Já a cultura nigeriana é formada por vários grupos étnicos. O país tem mais de 521 línguas. A indústria cinematográfica nigeriana é conhecida como Nollywood e é a segunda maior produtora de filmes do mundo. O cinema nigeriano é a maior indústria de cinema do continente em termos de valor e em número de filmes produzidos por ano. Apesar dos filmes nigerianos serem produzidos desde a década de 60, a melhora das tecnologias de filmagem e de edição digital de vídeo que se tornaram mais acessíveis e estimulam a indústria cinematográfica do país. O futebol é amplamente considerado um esporte nacional e também tem a Nigerian Premier League. A seleção nacional de futebol da Nigéria é conhecida como Super Eagles. Disputou a Copa do Mundo da FIFA várias vezes, em cerca de 6 ou 7 ocasiões, se eu não me engano. No quesito cultura, nenhum país vence, todos nós temos a ganhar, porque a diversidade cultural é que faz o mundo. Quinto, educação. Um dos maiores obstáculos que a África do Sul enfrenta em seu sistema educacional é o alto número de crianças fora da escola. 845,5 mil crianças não foram matriculadas em 2018. O índice de paridade de gênero na alfabetização de jovens indica uma proporção maior de mulheres que não é capaz de ler e escrever no país. O número total de professores no país girava em torno de 444 mil professores, sendo que a maioria ministra as aulas em KwaZulu-Natal. Com a escolaridade pré-primária não sendo obrigatória, a taxa bruta de matrículas na pré-escola é de cerca de 17,6%, isso para o ano de 2018. A matrícula no ensino fundamental foi de cerca de 98,5% no mesmo ano. Em 2018, a taxa bruta de matrículas no ensino superior foi de cerca de 23,8% neste país. Há mais estudantes internacionais estudando na África do Sul do que estudantes sul-africanos estudando no exterior. Em 2022, o número total de estudantes na África do Sul foi de cerca de 13,4 milhões. Destes, a maioria estava nas escolas públicas, cerca de 12,7 milhões dos alunos, respondendo por 95% do total. De acordo com os últimos registros do Banco Mundial em novembro de 2022, a taxa de alfabetização
da Nigéria era de 62% em 2018. De acordo com os dados estatísticos, 68% dos jovens na Nigéria em 2020 receberam educação secundária. Cerca de 15% deles concluíram o ensino fundamental, enquanto 17% cursaram o ensino superior após o ensino médio. De acordo com um artigo publicado pela Premium Times em setembro de 2022, existem 20 milhões de crianças fora da escola na Nigéria. Segundo a Unicef, 18,5 milhões de crianças estavam fora da escola na Nigéria até maio de 2022. 60% dessas crianças eram meninas. Em 2019, 22,7 milhões de crianças estavam matriculadas em escolas públicas de ensino fundamental. Em 2018, cerca de 7,4 milhões de alunos estavam matriculadas nas escolas do ensino básico. Em 2021, havia 170 universidades na Nigéria, 79 delas eram privadas, enquanto 46 eram universidades públicas. No ano letivo de 2018, as mulheres representavam cerca de 38% do total de alunos que frequentavam o mestrado. Da mesma forma, as alunas entre as universidades de graduação totalizavam cerca de 44% em relação aos homens. Os indicadores da Nigéria são muito difíceis. Lembram que nós temos que para a África do Sul é cerca de mais ou menos 800 e alguma coisa crianças que estão fora da escola. Na Nigéria o número é de 20 milhões. Nesse quesito, mais uma vez eu vou dar a vitória para a África do Sul. Mas nós temos um ponto muito importante, que é a questão da densidade populacional, que é bastante grande para a Nigéria. Sexto round, moeda. A moeda sul-africana chama-se Rand sul-africano. O Rand foi introduzido na União da África do Sul em 1961, 3 meses antes do país se declarar uma república. Uma comissão de cunhagem decimal foi criada em 1956 para considerar um afastamento das denominações libras, shillings e pence. Apresentou suas recomendações em 8 de agosto de 1958. Substituiu a libra sul-africana como moeda legal. Já a moeda da Nigéria chama-se Naira. O termo Naira origina do chefe Obafemi Awolowo e é uma brincadeira com o nome do país, Nigéria. O Naira nigeriano é emitido pelo Banco Central da Nigéria, que foi estabelecido em 1958. A Naira nigeriana é subdividida em 100 cubos e outras até 500 Naira. Quando nós falamos da questão da moeda, um Rand está para 41,48 Naira. Nesse aspecto, moeda, mais uma vez, a África do Sul vence 40 vezes a Nigéria. Nesse aspecto, mais uma vez, vitória para a África do Sul. Sétimo round, índice de segurança. O valor médio para a África do Sul durante o período de 2007 a 2022 para o índice de segurança foi de cerca de 5,31 pontos, com um mínimo de 3,2 pontos no índice de 2007 e um máximo de 6,9 pontos no índice em 2022. O valor mais recente a partir de 2022 é de cerca de 6,9 pontos no índice de segurança. Para comparação, a média mundial em 2022, com base em 177 países, foi de 5,09 pontos de índice. A África do Sul é classificada como tendo a 33ª maior força militar globalmente, abaixo de 26 países em 2022. O país é classificado como a 3ª força militar mais forte da África, caindo da 1ª posição em 2022 e está atrás do Egito e da Argélia no continente. Segundo o ranking, a África do Sul tem 40.200 efetivos, cerca de 12.000 na reserva. Também estima-se que o país tenha cerca de 14 milhões de cidadãos que estariam aptos para serviços caso aplicassem leis de recrutamento. O orçamento de defesa da África do Sul é estimado em 2,8 bilhões de dólares. A criminalidade na África do Sul é um dos fatores que muito preocupam. A questão de assalto de carros e também a segurança das mulheres. As mulheres sul-africanas passam por muitos maus bocados na África do Sul. Agora vamos para a Nigéria. O valor médio para a Nigéria durante o mesmo período foi de cerca de 9,22 pontos no índice e o seu mínimo foi de 8,7 pontos no índice de segurança. O valor mais recente do índice de segurança para a Nigéria é de 8,9 pontos no ranking global, que conta com mais de
177 países, como nós falamos. Mas temos que referir que a Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosas e por disputas de recursos naturais. Na região norte do país concentram-se os muçulmanos e na região sul concentram-se os cristãos. Aqui é uma questão muito importante. Nós vemos, para quem acompanha o noticiário, eu não vou pronunciar alguns nomes aqui, alguns termos que eu não posso usar, mesmo pelas questões daqui do YouTube. Mas se de um lado nós temos segurança civil, aqui nós temos a segurança militar. A Nigéria está a passar por uma situação muito séria de questão de disputa de recursos naturais, também conflitos religiosos, são muito sérios na Nigéria. Nessa questão aqui eu vou dar a vitória para a África do Sul, porque na África do Sul, apesar de terem algumas questões que devem ser resolvidas, a situação da Nigéria já se prolonga faz muito tempo e é complicado viver sob um conflito, principalmente quando envolve questões religiosas. 8º round, governo. A política da Nigéria realiza-se numa combinação de uma república federativa, democrática, representativa, presidencial, pelo qual o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, é tanto chefe de Estado como chefe do governo. O poder executivo é exercido pelo governo, o poder legislativo é investido em ambos os governos e as duas câmaras legislaturas, a Câmara dos Representantes e o Senado. O Senado da Nigéria é a Câmara da Alta Casa Legislativa. A mais alta magistratura do governo é a Suprema Corte Nigeriana. Já a África do Sul tem um parlamento bicameral, o Conselho Nacional das Províncias, Câmara Alta, tem 90 membros, enquanto a Assembleia Nacional, a Câmara Baixa, tem 400 membros. Os membros da Câmara dos Deputados são eleitos numa base populacional por representação proporcional. Metade dos membros são eleitos por listas nacionais e a outra metade são eleitos em listas provinciais. 10 membros são eleitos para representar cada província no Conselho Nacional das Províncias, independentemente da população da província. Eleições para ambas câmaras são realizadas a cada 5 anos. O presidente atual da África do Sul é o Cyril Ramaphosa. E por último, nós temos corrupção. A África do Sul ocupa a posição 72 nas nações menos corruptas dentre 180 países, de acordo com o Índice de Percepção de Corrupção de 2022. Já a Nigéria ocupa a posição 150 nos menos corruptos do mundo, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2022. Aqui é claro, há uma distância muito grande. A corrupção na Nigéria é algo sério e nós aqui não vamos ficar a falar muito porque o vídeo já está muito longo. Quero agradecer e anunciar que nesta situação nós podemos dizer que a África do Sul, com clara vantagem, venceu a Nigéria. Essa batalha termina por aqui. Se eu tive qualquer erro aqui durante a execução deste vídeo, eu peço muito para que vocês coloquem nos comentários, por favor, para que eu possa melhorar cada vez mais nessa playlist que tem como objetivo conhecer o continente africano. Muito obrigado. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.